Então, vamos lá. Como que a gente faz? E aí eu vou liberar, né, o áudio de vocês em alguns momentos, porque a gente está numa aula, né? Então, não tem sentido só eu ficar falando aqui. Eu quero que vocês interajam comigo. Como que a gente constrói, né, relacionamentos saudáveis? Então, a gente falou lá no grupo essa semana, a gente refletiu um pouco, né? O que que você fazia, né, quando você era adolescente ou mesmo hoje, né? O que que você faz para construir relacionamentos saudáveis? Pense em algum relacionamento saudável que você tenha, né? Entendendo que um relacionamento saudável é onde as duas pessoas estão felizes, né, com o relacionamento. Porque quando a gente fala de relacionamento, é uma via de mão dupla, né? Não é só uma, eu não me relaciono sozinho, né? Não teria sentido isso. Então, o que que você faz para ter esses relacionamentos saudáveis, né? Será que em algum momento você precisa ceder alguma coisa? Será que em algum momento você precisa engolir uns sapos, né? Será que você se esforça para que esses relacionamentos, né, deem certo? Ou será que esse relacionamento saudável que você tem, ele se deve só, né, ao fato da outra pessoa estar se esforçando? Como que é? Pensa num relacionamento saudável que você tem e pensa o que que você faz para que esse relacionamento seja bom, né, seja positivo, seja saudável. Lembrando, né, para quem entrou aí agora, gente, tem uma barrinha aí embaixo, é só vocês clicarem no celular, libera a câmera de vocês, tá? O áudio pode deixar mudo, mas libera a câmera para eu ver todo mundo que está aí. A gente está gravando para justamente vocês que, né, entraram atrasadas poder assistir depois do início da aula, mas a câmera de vocês não sai na gravação, então não fiquem com vergonha, pode estar de pijama, hoje é domingo, tá tudo certo. Aí, tem até nenê chorando aí, é da Margarete. Não? Não tem nenê ainda aí, né, Margarete? Acho que é a da Gi. Tá, vou deixar o áudio de vocês mudo, mas quando eu quiser a interação de vocês, aí vocês podem liberar, tá? É só pro som do ambiente aí de vocês não interferir para quem tá assistindo. Mas então, vamos lá. Quem mais quer comentar? Pensa assim, num relacionamento saudável que você tem. Pode ser seu marido, pode ser um filho, pode ser uma amiga. O que você faz para esse relacionamento ser como ele é? Né? Ou será que você não tem nenhum relacionamento saudável? Eu acho que não, né? Pelo menos um aí, pelo menos a mãe, ou o marido, ou alguém, né? Esse relacionamento é saudável. O que você faz para tornar ele desse jeito? Quem quer falar? Yara, pode falar. Aqui em casa foi o que eu aprendi desde criança, é que qualquer relacionamento, qualquer coisa tem que sempre prevalecer a verdade. Nem que doa, que doer, mas sempre falar a verdade. E nada de estourar, vamos conversar, porque a gente vai entender com uma conversa, para ver por que tá nessa situação, se pode melhorar, o que tá bom, o que não tá. Essas coisas assim. Tem funcionado comigo. Muito bom. Mais alguém quer falar? Eu posso Selmo, seja bem-vindo. Pode falar, Margarete. Eu também estou num relacionamento. Eu acho que o saudável é relacionamento com o meu filho, com a minha mãe. Eu acho que a gente se dá muito bem. A gente também preza a verdade, que eu acho que isso é fundamental. E do relacionamento amoroso, eu tenho também pensado, tentado fazer o que for melhor para mim. Então, eu quero aproveitar o momento. Às vezes, igual ele, meu marido tem um outro filho fora do casamento, ele vai visitá-lo com frequência no final de semana. E aí eu falo, não, ele tem que visitar o filho dele, que eu já sabia que ele tinha esse filho. E aí acaba no domingo, ele acaba visitando ele, a mãe dele que mora longe. E aí, quando ele está aqui, eu tento falar, não, agora vamos fazer o que for melhor para nós. E quando ele não está, eu também faço alguma coisa que também não seja, assim, não vai, assim, ele não vai fazer falta, né? Que ele não vai sofrer porque ele não fez, porque ele não estava naquele momento. Eu deixo para fazer as coisas de família junto com ele. Entendi. Olha que interessante, né? Então, assim, você está pensando no outro, né? Você está pensando nele, no benefício dele, certo? Né? E de alguma forma, ir se colocando no lugar dele
para que... porque eu não consigo beneficiar outra pessoa se eu não me colocar no lugar dela, né? Para entender o que ela está pensando. Ah, será que ele vai ficar chateado se a gente for, sei lá, na praia, por exemplo, e ele não for junto? Você está pensando, né? Se colocando no lugar dele para que esse relacionamento dê certo, né? Então, e a gente espera também que a outra pessoa faça a mesma coisa, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, vamos pensar em algumas outras coisas. E por que eu estou primeiro, né, fazendo a gente refletir um pouquinho sobre isso? Porque a gente está falando aqui sobre como criar relacionamentos saudáveis e como ensinar as crianças a criarem esses relacionamentos também, né? E elas aprendem muito pelo exemplo. Então, se eu não tenho relacionamentos saudáveis, se eu não sei como criar esses relacionamentos saudáveis, como eu vou ensinar o meu filho? Né? Se ele aprende vendo o que eu estou fazendo, como eu vou ensinar os meus alunos, né? Aí no caso do Selmo, que está aí, ou o meu sobrinho, enfim, seja a criança que for, né? Que esteja aí do seu lado. Então, pensou aí, né? Quem não quis compartilhar, não tem problema. Pensa aí, o que você fez para isso para esse relacionamento ser saudável? E como, né, você tem ensinado essas habilidades, né, pro seu filho, mesmo sendo adolescente? Tem mãe aqui que tem filho pequeno, tem mãe que tem filho já adolescente. O Selmo, né, que está aqui, é professor. Quais habilidades, né, quais habilidades você percebe que você desenvolveu ao longo da sua vida para que esses relacionamentos sejam saudáveis, né? Então, eu tinha falado algumas aqui. Ceder, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Entender a necessidade da outra pessoa. Tem um negócio que a gente ouve muito falar, que é assim, trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado, né? Isso é uma grande mentira. A gente não deve fazer isso. A gente deve tratar a outra pessoa como ela gostaria de ser tratada, porque somos diferentes, né? Todo mundo que está aqui conhece as linguagens do amor? Eu sei que a Yara acho que já recebeu o PDF, a Andrea já fez o Reconectando, Margarete não, Selma e Gisele estão com a câmera travada, não sei. Quem não conhece ainda sobre as linguagens do amor, me manda um oi, que eu vou liberar o PDF, tá? Sobre as linguagens do amor gratuito para quem está participando aqui da aula. Só para quem está participando aqui da aula. Né? A Yara já recebeu tanta coisa, né, Yara? Tem mais gente, tem pelo menos umas 10 pessoas aqui me falando que não estão conseguindo abrir. Deixa eu só mandar aqui de novo para elas. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar minha câmera agora aqui. Beleza. E aí, quando a gente fala das crianças, né? Uma coisa que a gente tem que observar muito é assim, normalmente a gente quer proteger o nosso filho, né? Então, todo mundo que aqui é mãe ou né, ou é professor, a gente quer proteger, né, as crianças. E quando a gente tem essa atitude de proteção, a gente acaba não deixando as outras pessoas ferirem, né, o nosso filho. Só que essa questão do ser ferido nos relacionamentos é um ponto importante para que a criança desenvolva essas habilidades para construir um relacionamento saudável. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, né, um coleguinha da escola, eles brigaram, e aí de repente você vai lá, conversa com a professora, chama a mãe do outro menino, ou então, sei lá, conversa com outro menino, né? Às vezes o menino está na sua casa, foi visitar, e você tenta proteger o seu filho em vez de deixar ele resolver a coisa sozinho, né? Essa atitude de superproteção não ensina nada, né, para as crianças. Ensina que sempre vai ter alguém resolvendo o meu problema e ensina que não tem que partir de mim essa atitude para que esse relacionamento fique melhor, né? Não sei se eu fui clara aqui na minha explicação, mas deixar a criança resolver, né? Quando você tem um relacionamento saudável, né? Hoje você é adulto, alguém vai lá interferir? Ninguém vai lá interferir, você tem que se virar nos 30, né? Mesmo que você não saiba o que fazer. Com a criança é a mesma coisa, ela precisa aprender e ela vai aprender dessa maneira. Um ponto importante, então a gente falou sobre ceder, né?
quando a gente cede, também é um pouco de uma questão da gente se colocar no lugar da outra pessoa. De repente você entendeu que ela não está compreendendo o que eu estou falando aqui, então eu vou ceder, vai, eu posso ceder, eu vou ceder. Falamos sobre se colocar, né, então, no lugar dessa pessoa. E tem a questão também de eu entender que somos diferentes, né? Somos diferentes e eu não posso mudar a outra pessoa, né? Então eu não tenho como fazer com que essa pessoa seja igual a mim. A única coisa que eu posso tentar fazer é influenciar essa pessoa de uma maneira positiva, tentar convencê-la de que eu estou certo e que ela faça o que eu quero que ela faça. Mas eu não tenho como mudar ninguém. E muitas vezes num relacionamento a gente se chateia porque a gente quer que o outro faça da nossa maneira, né? E aí quando ele não faz, a gente fica chateado e a gente acaba aos poucos indo desgastando esse relacionamento, né? Então, eu entender que eu não mudo a outra pessoa, que é mais fácil eu aceitar os defeitos dela, né? Para que esse relacionamento seja bom, é mais fácil do que eu mudar ela, né? Até aqui ficou claro? E outro ponto que eu considero talvez o mais importante dessa aula é a gente não depositar a nossa felicidade nas mãos da outra pessoa, né? Então vamos supor que a gente esteja falando de um relacionamento muito íntimo, um relacionamento de marido e mulher, ou um relacionamento de mãe, né, e filho, ou você com a sua mãe ou com o seu pai, um relacionamento muito próximo. Se você deposita, né? Oi, Ellen, conseguiu entrar? Oi, consegui! Ellen, eu tô gravando a aula para quem chegou atrasado poder assistir o começo depois, tá? Tá, obrigada, então, desculpa. Fica tranquila aí. Então, a gente está falando aqui de algumas habilidades, né, que a gente precisa aí desenvolver para construir esses relacionamentos saudáveis. E aqui eu considero principal é a gente compreender que somos pessoas diferentes, né? Então, eu não sou igual a ninguém e ninguém é igual a mim, né? O que eu acredito ser verdade, às vezes não é o que o outro acredita, e aquilo que eu acho importante, às vezes não é importante para outra pessoa. E mesmo quando a gente tem os mesmos valores, né? Então, se, por exemplo, eu prezo muito respeito, e a outra pessoa também, mas às vezes pra gente, pra mim, respeito é uma coisa e pra ela é outra, né? Às vezes, pra mim, respeito é que a pessoa faça aquilo que eu tô falando pra ela fazer, né? E às vezes o respeito para outra pessoa é que, não, eu tenho que ponderar, ver o que é melhor para todo mundo, para ambas as partes. Respeito, né? E qualquer outra coisa. Honestidade pode ser uma coisa para mim e para outra pessoa outra coisa, né? Então eu tenho que entender e não depositar a minha felicidade nas mãos da outra pessoa. Ou seja, eu tenho que ser feliz comigo mesmo. Né? Primeiro de tudo, eu tenho que aprender a ser feliz comigo, para depois eu poder compartilhar essa felicidade com a outra pessoa. Porque quando eu dependo da outra pessoa para ser feliz, primeiro que muito possivelmente você vai se frustrar, né? Porque acabei de falar, somos pessoas diferentes, todo mundo pensa muitas vezes diferente. E o que acontece? Quando eu não sei o meu valor, eu não sei ser feliz comigo mesmo, eu acabo cobrando da outra pessoa algumas coisas. A gente chama isso de projeção emocional. Acho que daqui a única pessoa que conhece esse termo talvez seja a Andrea, que já fez o Reconectando. O que é a projeção emocional? Eu projeto na outra pessoa o que eu não recebi dos meus pais, dos meus professores, na minha infância. Então, se eu não recebi respeito, eu cobro isso das outras pessoas. Se eu não recebi o amor que eu queria, o afeto que eu queria, eu cobro isso das outras pessoas, das pessoas que estão próximas de mim. E quando a gente faz essa cobrança, o que está embutido nisso? Eu ainda não entendi, na verdade, que a única pessoa que pode me dar essas coisas sou eu mesma. Faz sentido isso? É um ponto bastante importante. Eu queria que alguém, quem quiser, claro, né, compartilhasse aí, que ficha que cai aí, vocês entendendo essa questão da importância de não colocar a felicidade na mão da outra pessoa.
Quem quer abrir o áudio e falar? Tá todo mundo tímido, ninguém quer falar nada. Oi, eu quero falar a Gisele. Oi, pode falar. O meu áudio tá pausado porque eu tô com um problema na câmera do celular, não é por outro motivo, não. Ah, tudo bem, mas pode falar que a gente tá te ouvindo. Então, eu até compreendo isso, eu entendo, né? Mas é um pouco difícil, assim, eu consigo entender, mas é um pouco difícil de colocar isso no contexto, porque quando a gente pensa num, né, relacionamento, a gente está falando de duas pessoas, né? Então, sabe, eu acho que talvez eu tenha que compreender que é um relacionamento, que eu tenho que ter um relacionamento comigo mesma, né? Então, para poder entender isso. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Porque quando eu aprendo a ter esse relacionamento comigo, é a tal da autoestima, né? Quando eu aprendo a ter esse relacionamento comigo, então eu sei o que me deixa feliz, né? E justamente por um relacionamento ser uma via de mão dupla, né? Depende de duas pessoas, eu controlo o que a outra pessoa faz? Eu consigo entrar dentro da cabeça dela e controlar o que ela faz? Se eu não controlo o que ela faz, e eu deposito, né, essa expectativa nela, em algum momento ou outro ela vai falhar, ela não vai atender essa expectativa e eu vou me frustrar. Se eu simplesmente não coloco essa expectativa nela, eu coloco toda a expectativa da minha felicidade em mim. Eu controlo o que eu faço? Controlo? Controlo. Tô vendo umas carinhas de dúvida aí, eu controlo. Se você ainda não sabe como controlar o que você faz, você precisa fazer o Reconectando Pais e Filhos. Não, brincadeira. Mas precisa aprender, né? Eu controlo o que eu faço. Só eu controlo o que eu faço, mais ninguém. Né? Mais ninguém. E se eu controlo o que eu faço, eu tenho como controlar a minha felicidade. Né? Eu só preciso saber o caminho para controlar o que eu faço, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse autocontrole, né? Que é uma das habilidades aí imprescindíveis para a gente ter uma vida de sucesso. Se a gente não tem esse autocontrole, se eu não sei como garantir a minha felicidade, né? Como controlar a minha felicidade, é claro que eu não vou conseguir atingir ela. Mas pensando então que a minha felicidade depende só de mim, se eu aprender isso, né? Se eu aprender que tudo está nas minhas mãos, se a outra pessoa vier a falhar, isso não vai impactar na minha felicidade. Vai me deixar chateada? Com certeza vai, mas não vai impactar a ponto de estragar esse relacionamento, ou mesmo que esse relacionamento, por algum motivo, se rompa, seja uma amizade, seja um casamento, a sua felicidade está intacta. Porque você não está depositando a sua felicidade nas mãos da outra pessoa. Faz sentido isso? Ou tem alguém aqui que fala, Alessandra, para mim eu não vejo assim, totalmente diferente? Tem alguém que não fez sentido isso que eu falei? Pode abrir o áudio e falar, quem quiser. Oi, Ale, a Ellen, tudo bom? Tudo bem? Pode falar. Eu concordo, mas eu vejo assim que é difícil colocar na prática. Porque eu já tentei fazer isso e já fui, tipo, apontada de egoísmo, né? Tipo assim, eu vejo, eu tento fazer a minha parte, estou feliz comigo, mas eu escuto assim, você tem que abdicar do seu para poder fazer a felicidade do outro, entendeu? Mas não, eu concordo, eu entendo, eu respeito, mas no momento que me, entre aspas, né, me agride, não me deixe feliz, também não sou obrigada a fazer. Mas aí te fala, um relacionamento é uma mão dupla, né? A gente tem que saber abrir mão, né? Ceder às vezes, para poder seguir o sentido do relacionamento, entendeu? Mas aí também eu vejo, também tem seus pós e contras. Nem tudo dá para se abrir mão. Por que é difícil colocar em prática? É só por conta do que as outras pessoas acham disso? Ou tem alguma coisa em você, alguma habilidade que você ainda não conseguiu, que te impede de colocar isso em prática? Eu acho que tem as duas coisas. Porque não vou ser hipócrita e falar assim, eu me preocupo um pouco do que às vezes os outros pensam,
entendeu? Não vou esconder isso, mas eu também penso que eu falo, poxa, eu tenho que me fazer também. Eu tenho que estar bem comigo, com o meu umbigo, entre aspas, para depois fazer a pessoa feliz, entendeu? E eu comecei a rever isso depois que eu tive um problema de saúde, de tantos testes, querer fazer tudo para agradar a todos e me deixando de lado. Eu tive um problema de saúde sério, porque tem hora que estoura, tem uma panela de pressão. Aí eu falei, opa, agora, que nem eu falei assim, eu vou assistir minha aula, vocês vão ficar tudo aí, porque eu vou ter o meu momento. Não posso ter um momento mais com vocês se eu não tiver o meu também. Entendeu? Vocês sabem qual é uma das maiores queixas de quem está no leito de morte? Existem Não. pesquisas, né? Existem gente que entrevista mesmo, quem trabalha em hospital, pessoas que estão no leito de morte, né? Elas têm algumas queixas, né? Então a pessoa está lá, não aquela pessoa que morreu de repente, mas aquela pessoa que sabe que vai morrer, né? Às vezes está num câncer terminal, está numa doença ou já está muito idoso, sabe que vai morrer a qualquer momento. A maior queixa dessas pessoas é delas não terem se dado mais momentos, né? Não terem dado mais importância para si e terem dado muita importância para o que os outros dizem. Sabe qual é a segunda maior queixa? A segunda maior queixa é eu não ter desfrutado mais momentos de relacionamento. Me preocupei muito com dinheiro, me preocupei muito com as questões financeiras, me preocupei muito com questões do dia a dia, emprego, escola, trabalho, e dispensei muito pouco tempo, né, ou menos tempo do que eu gostaria, com relacionamentos, né, me relacionando de verdade com as pessoas. Mas, se relacionar é uma questão essencial, né, do ser humano. A gente foi criado para sermos seres que se relacionam, né? Deus não criou ninguém para ser isolado. Se fosse assim, ele tinha criado cada um dentro de uma bolha, né? Ou cada um em um país diferente, né? Mas não, Deus criou a gente para sermos comunidade, né? Não sei qual a crença de todos vocês que estão aqui, mas acredito que todo mundo acredita pelo menos num ser maior, né? Criador aí do universo. E por que esse criador não colocou cada um em um continente lá isolado, né? Porque é uma necessidade básica do ser humano de se relacionar, né? Então, para quem está entrando aí agora, eu estou gravando a aula para vocês pegarem o início dela depois. Mas então tá, vamos entender, existe, primeiro, um ponto muito importante, mas eu vou deixar para falar melhor sobre ele no final da aula, então não saia da aula até eu falar sobre esse ponto. A gente vai atrasar um pouquinho para encerrar, porque a gente atrasou para iniciar, né? Porque o pessoal, muita gente atrasou aí para entrar. Mas até umas 5h20 aí a gente está encerrando. Um ponto essencial. Eu preciso entender como eu faço para controlar essa minha felicidade, tá? Pode deixar, Selma, que eu mando para você o PDF depois. Estou lendo sua mensagem aqui no chat só agora. Quem quiser o PDF das linguagens do amor, me manda um oi depois no WhatsApp para me lembrar, e aí eu mando para vocês gratuitamente. Mas então, vamos lá, eu preciso aprender a controlar. Eu vou falar como a gente controla essa nossa felicidade lá no final. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer também para contribuir para esses relacionamentos, né? Como? Será que não vale mais a pena eu admirar as qualidades da outra pessoa do que destacar os erros, né, os defeitos aí que elas têm, que essa outra pessoa tem, né? Porque aquilo que a gente mantém o nosso foco é o que a gente vê, né? Imagina, quem já... sempre que eu falo isso, eu paro e penso, eu falo mesmo ou não? Porque me falam que eu era malvada. Quem já queimou formiga com lupa? Né? Quem era, quando criança aqui, queimava formiga com lupa? Né? É uma coisa maldosa isso. Mas eu fazia. Se você nunca teve a oportunidade de fazer, não faça. Mas você pode queimar um papel, por exemplo. Né? Deixa a formiga em paz lá. Quando a gente pega a lupa, né, e direciona a lupa, ela faz o quê? Ela amplia
né? Então você consegue ver melhor o que está lá embaixo, mas por que você consegue ver melhor o que está lá embaixo? Porque ela pega uma única coisinha e faz assim, ó, né? Então quando você pega a lupa, direciona para o sol e para o papel, né? Não façam isso com a formiga. O que acontece? O papel queima. Por quê? Toda aquela energia que a lupa está trazendo, ela está colocando num foco. E o papel queima porque é muita energia num mesmo ponto, né? Então pega fogo. Era o que acontecia com a formiga também. Hoje eu tenho dó das formigas, mas quando eu era criança eu fazia isso. E aí, então, o que eu tô querendo dizer com isso? Tudo que a gente coloca o nosso foco, ele expande, né? Pega a lupa. Ai, consigo ver tudo grande. É a mesma coisa que acontece. Eu concentro minha energia ali e aquilo expande. Se eu tô concentrando minha energia nos defeitos da outra pessoa, é isso que eu vou ter. Eu vou expandir, eu vou aumentar os defeitos dessa pessoa, né? E a outra pessoa, inconscientemente, ela vai trazer mais esses defeitos também à tona. Agora, se eu foco nas coisas que ela tem de bom, né? Nas qualidades dessa pessoa, é isso que eu vou expandir também, né? E como que a gente pode fazer, né? Para realmente, de fato, observar o que é bom na pessoa. Tomar o hábito de elogiar, por exemplo. Né? Tem gente que custa dar um elogio. Mesmo, vocês vão ver lá nas linguagens do amor que a gente tem uma linguagem preferencial. Né? Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha essa linguagem da fala, mesmo que o elogio não seja importante para ela, não seja a linguagem principal dela, o elogio é uma coisa que a gente usa com todas as pessoas. Né? Mesmo que para ela tenha uma importância pequena, tem uma importância. Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, vamos falar do, sei lá, um namorado ou namorada aí, né? No caso do Selma, que tá aí com a gente. Vamos supor que ela, sei lá, pisou na bola aquele dia com você, né? Fez um negócio errado lá, sei lá, marcou um compromisso e não compareceu no horário, atrasou 30 minutos lá para comparecer e você ficou chateado com aquilo, né? Mas aí para recompensar, de repente aquele encontro que vocês tiveram foi muito bom, né? Qual ponto é melhor a gente dar mais importância? Pro atraso ou porque o encontro, o jantar, o passeio, o filme, enfim, foi bom, né? Vamos destacar e dar mais importância para o que foi bom. Aquilo que foi ruim, é importante a gente, não que a gente vai esquecer, né? Porque a gente também pode aprender com os erros, né? Nossos e das outras pessoas. Mas vamos minimizar, né? Vamos destacar o que a pessoa fez de bom e minimizar o que ela fez de ruim, né? Lembrando que quando for você, né, o pisão na bola aí, também não tem nada de mais pedir desculpas. Por quê? Principalmente quando a gente fala de filhos, né? Às vezes a gente tende a achar que eu preciso mostrar para o meu filho que eu não erro, né? Que eu faço as coisas certo, né? Então, assim, eu preciso passar um bom exemplo para ele. E a gente erra muito nisso, né? Nós somos humanos. E eu preciso ensinar para o meu filho que todo mundo é humano. Eu sou humana, ele é humano. Mesmo que a gente faça tudo certo, em algum momento a gente vai pisar na bola. A gente vai errar, né? É porque tem muitas mães e pais e professores também que querem esconder os erros, né, dos filhos, dos alunos, que eles acabam criando uma expectativa nas crianças de que as pessoas são perfeitas e que, né, aquela ideia do super-herói. E aí, quando ele cai na realidade, fala, poxa, peraí, eu acho que as pessoas não são perfeitas, né? Aí a queda é grande, né? A frustração é muito grande. Então, quanto mais cedo você ensinar ao seu filho que todo mundo está fadado a errar alguma vez na vida, melhor, né? Mas, claro, quando errar, vamos tentar reparar esse erro, se é que for possível, né? Se for algo que dê para reparar, a gente vai reparar. Se for algo que não dá para reparar, a gente vai simplesmente aprender com aquele erro e vai procurar não cometer novamente, né? Então esse é um ponto bem importante também.
Antes de eu ir para o próximo ponto, que é um ponto bem importante, que é justamente esse ponto aí da frustração, alguém quer comentar alguma coisa? Quem quer comentar, pode liberar o áudio aí. Pode falar. Tô adorando. Caiu algumas fichas aí já? Porque eu também... Perfeito, o que você falou. A gente tem que valorizar o que a gente tem de bom, né? Para lá do erro, que o ser humano é passivo de erro, todos nós, tira um peso das nossas costas, perfeito, até para instruir. Porque agora eu fico vendo meu filho, né? Que vai fazer o primeiro aninho. E aí as pessoas falam assim, ele já lê? E eu olho e falo, não, ele ainda não lê. Vai descarregar. Peraí, tá bom. Margarete acabou, vai cair aí em qualquer momento. Mas aí eu já volto. Ai, que dó. Eu tô Põe para amando. carregar e pode continuar a aula com ele carregando, tá? Só deixar ele na sua mão aí, não tem problema. Mais alguém quer falar enquanto a Margarete se recupera lá? Recupera a bateria do celular? Para quem entrou depois, aí só vocês tocarem na tela do celular, você consegue liberar o áudio e liberar o vídeo, tá? Lembrando que o vídeo de vocês só sai na gravação quando vocês falam alguma coisa. Mais alguém quer falar ou posso prosseguir? Alessandra, eu quero falar. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Eu ainda eu tô nessa parte, eu tô entendendo essa parte que você tá falando, eu tô matutando ainda a questão do relacionamento comigo mesma, né? É só para deixar aquelas partes que mais tocam, né? Aí fica na mente, né? A gente fica tentando entender. Só para concluir, assim, até o que eu acho que foi, eu não lembro quem que falou aí, que, sei lá, em algum momento nós parecemos egoístas, né? Quando a gente pensa nisso, né? Num primeiro momento. Como fazer para mudar isso? Assim? Então, eu preciso entender primeiro o quanto a opinião alheia pesa para mim, né? E refletir se faz sentido para mim deixar que essa opinião das outras pessoas realmente pese nas minhas atitudes, né? Porque vamos ser sinceros, ninguém tá na nossa pele, né? E nem o marido, nem o filho, nem ninguém. Ninguém tá na nossa pele, né? Então, quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Claro que muitas vezes tem pessoas que vão vir falar com você, pessoas que são próximas, que querem o seu bem, vão falar assim, olha, puxa, nessa situação, será que não era melhor você agir dessa maneira? Acata, né, recebe esse conselho, essa opinião, mas reflete para ver se faz sentido para você. Se fizer sentido, você acata, senão não, né? Porque no final das contas, ninguém está na nossa pele. E ninguém vai sofrer as consequências das suas atitudes, só você, né? E é justamente isso que eu quero falar no próximo passo. Só quero dar um destaque aqui, que hoje muitas pessoas têm uma baixa tolerância, né, para frustração, porque simplesmente não foram ensinados, né, não aprenderam aí que nós somos humanos, né? Ninguém é super-herói. Ninguém é super-herói. Todo mundo erra, né, em algum momento da vida. Só Jesus nunca errou, só Deus nunca errou, né? O resto, todo mundo erra. Então, assim, se a gente for esperar, né, colocar as nossas expectativas muito altas nas outras pessoas, fatalmente a gente vai se frustrar, né, cada vez mais. Existe uma maneira também da gente prevenir, né, as frustrações, mas a gente precisa aprender a lidar com elas, né, a gente precisa aprender a lidar com elas. E quando a gente fala, principalmente, eu não sei se tem mães aqui, só tem uma que eu sei, não sei as outras se tem os filhos aí com TDAH. Uma das coisas que acontece, né, no TDAH é justamente essa baixa tolerância à frustração. Mas vamos generalizar.
Todo mundo que tem uma baixa tolerância a se frustrar. O que essas pessoas tendem a fazer num relacionamento? Ah, de repente eu até tolero um deslize da outra pessoa. Ah, se atrasou em um encontro. O segundo, eu não tolero e eu simplesmente rompo com esse relacionamento, né? Então, essa semana mesmo eu estava conversando com uma moça, eu não me lembro agora quem foi, mas essa frase ficou na minha cabeça. Eu converso com muitas mães, mas essa frase ficou na minha cabeça. Ela falou assim, Alessandra, eu sou assim, quando a pessoa pisou na bola comigo, já era. Nem ligo mais pra pessoa, já bloqueio ela no WhatsApp e acabou. Para mim não tem segunda chance, né? Se a gente pensar desse jeito, como que a gente vai conseguir construir um relacionamento? Quem dirá um relacionamento saudável, né? Se eu não dou chance da outra pessoa errar, como é que eu vou conseguir construir esse relacionamento? Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, começar a diminuir a nossa expectativa com relação às pessoas. Diminui, coloca lá embaixo, porque se vier mais é lucro, né? E aí quando eu coloco a minha expectativa lá embaixo, a chance de eu me frustrar é muito menor, né? Mas a chance de eu, puxa, veio mais que eu esperava e aí eu fico alegre com aquilo, né? A chance disso acontecer é muito maior, né? Então eu queria que ficasse bem claro, ficou claro aqui para todo mundo, né? Que nós somos humanos e que tudo bem que existem pessoas que são influentes na nossa vida, mas, sobretudo, tem que prevalecer a sua opinião. Você pode aceitar conselhos, você pode aceitar a opinião das outras pessoas, mas, sobretudo, tem que prevalecer a sua, né? E só acata aquilo que realmente fizer sentido para você e aquilo que for fazer bem para você, né? Quando a gente aprende a não depender da opinião das outras pessoas, isso é uma grande libertação, né? Tem pessoas que vão te criticar? Tem. Eu tenho muitas pessoas que me criticam, né? Pelo que eu faço. Tá tudo bem. As pessoas são diferentes, elas têm pensamentos diferentes do meu, né? Elas têm crenças diferentes da minha. Não crença religiosa, não. Crença a respeito de tudo, né? Tem gente que me critica por eu testar tudo no meu filho antes de passar para as minhas clientes. Eu testo mesmo, né? Claro que eu sei que são coisas que não vão fazer mal para ele se der errado, né? Mas tem gente que me critica. Muitas mães agradecem. Ah, Alessandra, beleza, né? Testou no seu filho, deu certo, passou para mim, também deu certo aqui. Então tem muitas mães que agradecem, tem muitas mães que criticam. Mas vamos lá. Essa semana eu quero, antes de eu concluir, né, aqui e falar então para vocês sobre essa questão aí de como a gente resolve, né, tudo isso, como a gente tem o controle da nossa felicidade nas nossas mãos, que é o que eu acredito. Tem alguém que acha que teve outro ponto aqui que é muito mais importante do que esse? Se tiver alguém, eu passo para esse ponto também. Senão eu vou falar, eu quero falar agora sobre justamente essa questão da gente ter a nossa felicidade nas nossas mãos. Alguém? Beleza. Mas só antes, então, da gente entrar nesse ponto final aí, essa semana eu vou disponibilizar uma série de conteúdos, vão ser 3 conteúdos. Segunda, terça e quarta, tá? Relacionado a isso, relacionado a esse tema que a gente está falando hoje aqui de relacionamentos saudáveis. Deixa eu até ver onde eu anotei aqui os conteúdos que eu vou passar para vocês. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Que vai ser para complementar essa aula. E aí eu vou colocar esse conteúdo num grupo. Então, assim que a gente encerrar a aula, eu vou entrar em contato com vocês, vou ver quem quer receber esse conteúdo, né? Quem quiser receber esse conteúdo vai ser gratuito, só para complementar essa aula. Aí eu coloco lá dentro desse grupo para gente, para poder dar esse conteúdo, tá? Então, aqui achei. Como não deixar o medo da frustração estragar os nossos relacionamentos. Vai ter um conteúdo mais a fundo sobre isso que eu vou falar agora, de que é como eu decido, né? Como eu decido os resultados que eu quero ter. E
sendo feliz comigo mesmo, tá? Então, e pode ser que venha mais alguma aula bônus aí. Vão ser aulas em vídeos curtos, tá? Para vocês, porque a gente sabe que a vida é corrida, né? Então, vamos lá. Como que a gente constrói essa nossa felicidade, né? Como que eu entendo que o controle da minha felicidade está nas minhas mãos? Entendendo que a minha vida, na minha vida, tudo que acontece depende só de mim. Por que que depende só de mim, Alessandra? Não depende de mais ninguém? Não, não depende de mais ninguém. Não depende da economia, não depende da política, não depende se o vírus corona chegou em São Paulo ou não chegou, se chegou na Bahia, se não chegou. Não depende de nada, depende do que eu faço. Lembra que eu falei que tudo onde a gente coloca o nosso foco, aquilo expande? Imagina se você não tivesse televisão, não tivesse internet, não tivesse celular, nada disso. Nada das coisas que te faz saber das notícias, né? Imagina se você não tivesse acesso a nenhuma notícia que acontece no mundo. Como seria a sua vida hoje? Será que você estaria preocupado com o vírus corona? Será que você estaria preocupado com a guerra que está prestes a estourar entre Estados Unidos e sei lá eu quem? Será que você estaria... Meu telefone está tocando aqui. Será que você estaria preocupado ou com medo, de repente, de iniciar um relacionamento hoje e, de repente, essa pessoa não corresponder ou te trair? Quem quer abrir o coração para mim agora? Alguém quer falar sobre isso? Pode falar. Eu estava pensando que talvez eu fosse uma pessoa muito menos despreocupada. Explica isso. Menos preocupada ou mais despreocupada? Não, menos preocupada. Me expressei errado. Uma pessoa menos preocupada. E o que isso acarretaria na sua vida? Se você fosse menos preocupada, como que seria o seu relacionamento com seus filhos? Acho que talvez mais tranquilo, muitas vezes, né? Porque a gente pensa muito, né? Em tudo isso, a gente se preocupa, né? E as preocupações fazem com que a gente fique mais alerta, talvez, né? Acho que talvez eu fosse um pouco mais tranquila. Não sei. Como que isso influenciaria no seu trabalho? Não sei dizer. Não sei dizer. Isso eu não sei dizer. Eu sei que na minha vida, num contexto geral, mãe de 2 filhos, eu acho que eu seria uma pessoa menos preocupada, né? Entendi. Lembrando que, assim, o medo, ele é uma forma de proteção, né? Sim. Quando a gente tem medo de alguma coisa, medo de um assalto, medo de, né? Principalmente que embora em São Paulo a gente tem muito essa questão do medo, né? O medo, ele nos protege, né? Só que até onde, qual é o limiar, né, entre a proteção e a barreira que me impede de viver a minha vida, né? Por isso que o medo é uma questão que eu abordo muito, né, com todo mundo que eu atendo, porque o medo, às vezes, ele nos impede de realizar o que a gente quer realizar, né? Quem aplica na Bolsa de Valores sabe que são investimentos de risco, né? Quando você tem, não sei se tem alguém aqui que já aplicou dinheiro alguma vez na vida, né? Hoje em dia tá difícil de aplicar dinheiro, não tá sobrando dinheiro nem para pagar as contas direito, quem dirá aplicar. Se você já aplicou dinheiro alguma vez, você sabe que tem lá os investimentos de alto risco, de baixo risco e os investimentos sem risco. Quem ganha mais? Os que aplicam no investimento sem risco ou nos que aplicam nos investimentos de alto risco. Sem risco, poupança. Alto risco, comprar ações de uma empresa, por exemplo. Quem você acha que ganha mais dinheiro? Alguém arrisca? De alto risco, né, Ale? De alto risco. Corre o risco de perder bastante também? Tudo. Corre, né? Sim. Mas corre o risco de ganhar bastante também. Na vida também é assim.
né? A gente também, se a gente coloca o medo, né? Esse medo ele traz essa barreira. Se a gente deixa o medo dominar, ele traz essa barreira. Agora, se a gente domina esse medo, aí tá tudo bem, né? Se eu entendo esse limiar entre o medo me proteger e me impedir de fazer as coisas que eu quero fazer, né? Então, só para vocês entenderem isso melhor, né? São as coisas que eu penso, são as coisas que eu sinto e as coisas que eu faço que determinam o que vai acontecer da minha vida, né? Quem aqui já fez faculdade? Quem aqui já fez faculdade? Vocês estão com a câmera fechada? Como é que eu vou ver vocês levantando a mão? Se você já fez faculdade, se você já fez qualquer curso, né, seja lá do que for, quem que escolheu fazer esse curso? Foi você. Se você não tivesse escolhido esse curso, se você tivesse escolhido outro curso, como que estaria a sua vida hoje? Vamos supor que de repente você está aqui e você se formou em, sei lá, é professor, né? Vamos pegar aí o Selmo, é professor. E se o Selmo não fosse professor? Se o Selmo fosse dentista? Como que será que seria a sua vida hoje? Tudo muito igual ou tudo muito diferente? Provavelmente seria muito diferente. As pessoas com que você se relaciona seriam diferentes, né? Quer falar? Oi, Ellen. Pera lá. Tira o mudo. Aperta no microfoninho aí para falar. Não, Aí. desculpa, eu estava ligando a câmera, que você perguntou da faculdade e tudo. Estava tentando ligar a câmera, desculpa, que eu nunca mexi. Ah, sem problema. Olha, não, desculpa. Como que seria a sua vida, né? Se você tivesse feito escolhas diferentes no passado. São as nossas escolhas que determinam o nosso futuro, né? Faz sentido isso? De uma maneira muito simplória, muito simples, né, de explicar. Então, são as escolhas que você faz hoje que determinam o que vai ser daqui para frente. Quando a gente fala de relacionamento, é as atitudes, são as escolhas que você tem naquele relacionamento, não só de escolher a pessoa, né, com que você vai se relacionar, mas escolher as atitudes que você vai ter com ela. De repente, igual se tem um exemplo muito banal, né? Ah, chegou atrasado num encontro, ou marquei com ela de, sei lá, ir para feira e ela chegou atrasada. Teve esse conflito, vai. Que peso você deu para esse conflito? Qual foi a escolha que você teve? Você decidiu perdoar? Você decidiu não perdoar? A escolha que você tiver vai dizer como que esse relacionamento vai prosseguir. Faz sentido isso? Né? E isso em tudo na nossa vida, não só nos relacionamentos. São as escolhas que eu tenho hoje que vão me fazer quem eu sou amanhã, que vão me levar para onde eu vou amanhã. Então, quando a gente fala de ter controle da nossa felicidade, eu preciso primeiro ter um autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, saber o que eu quero para mim, saber o que me deixa feliz. Tem bebê chegando aí. Saber o que me deixa feliz, né? Para poder mostrar para outra pessoa. Falar, olha, é isso que me deixa feliz. Quando você me abraça, eu fico feliz. Eu falo isso muito com as mães, né? Para falar para o filho, né? Não só a gente atender aquela necessidade de pertencimento do filho, né? De fazer o filho se sentir amado, mas a gente também precisa. Fala pro filho do que você gosta. Você gosta de que quando ele te abraça? Você gosta quando ele te beija? Você gosta quando ele fica juntinho? Você gosta quando ele brinca com você? Quando ele vem te contar o que aconteceu na escola? Né? E a pessoa que está aí do seu lado? Né? A sua esposa, seu marido? O que você gosta que ela faça que te deixa feliz? Compartilha com ela também. Agora, se você não se conhece, né? Se você não tem um profundo autoconhecimento, como é que você vai falar isso para ela? Nem você sabe. Tem hora que ela te beija, você fica feliz. Tem hora que ela dá o mesmo beijo, você fica triste. Você fica irritado, né? Nem você sabe.
o que você quer, o que te deixa feliz, quem dirá outra pessoa, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Autoconhecimento. O segundo ponto, né? É eu entender que essa felicidade, então, só depende de mim, né? Não depende de mais ninguém. Se eu me conheço, eu sei o que me deixa feliz. E eu não deposito essa felicidade nas mãos de ninguém. De ninguém. Ah, tem muita gente que vai me chamar de egoísta, Alessandra? Tem. E é ela que vai deixar, que vai ferir com a felicidade dela se a outra pessoa te abandonar? Não, é você. Então pense primeiro em você, né? Outra coisa, né? Então eu falei do autoconhecimento, falei do não depositar a felicidade nas mãos da outra pessoa, equilíbrio emocional, né? Saber gerenciar as suas emoções. Por que saber gerenciar as minhas emoções, Alessandra, tem a ver com um relacionamento saudável? Porque quando a outra pessoa falhar com você, você vai precisar saber lidar com isso, sem destruir esse relacionamento. Vai vir uma frustração, vai vir uma raiva, ou vai vir uma tristeza, e se você não sabe como lidar com isso? Oi, Neida, eu tô gravando a aula, tá? Então não se preocupa, eu entendo aí o seu motivo, não se preocupa, o início da aula você vai poder pegar depois, eu vou disponibilizar somente para quem está aqui a gravação, tá? Vou pensar, se eu tiver boazinha amanhã eu posso disponibilizar para quem não conseguiu vir também. Mas então são 3 pontos, né? E esse terceiro, que é do equilíbrio emocional, faz toda a diferença. Faz sentido isso? Quem acha que faz ou que não faz, que queira comentar aí, pode liberar o áudio. Senão eu vou ficar aqui falando sozinha, gente. Quem quer comentar, quem acha que tem alguma coisa que eu não falei também está incluída aí. Fala, Ellen. Oi, Ale. Faz muito sentido, entendeu? Tem que ter... Na prática, como eu falei, não é fácil, mas faz sentido, porque tem que ter uma base. Se a nossa base, que é o nosso mesmo eu, não estiver firme, ou crescendo, se desenvolvendo, como é que você vai cobrar do outro? Não é cobrar, esperar do outro, entendeu? Se você não tem uma tolerância porque a pessoa se atrasou, imagine quando é uma coisa mais séria, entendeu? Porque a gente vive, entre aspas, num caos, numa correria, é muita informação, é muita rotina, é tudo minucioso, tem que ter tempo para tudo, a gente se perde. A gente tem que saber ver o nosso lado para poder entender o outro. Exatamente. Nesse sentido, a gente vai se melhorar, se desenvolver o nosso eu para poder, né, entender o do outro. Se a gente não entender nós mesmos, quem dirá o dos outros? Os nossos filhos, entendeu? Eu tenho 2, então, de 4 anos, 7 anos, entendeu? Tem que se expor em tudo. Então, a gente tem que se entender. Primeiro, para poder depois entender, do meu ponto de vista. Perfeito, muito bem colocado. Então, primeiro a gente se cuida para depois cuidar do outro, né? Tô só tirando o áudio aí, então, de vocês de novo, mas quem quiser falar, pode liberar o áudio, tá? É só para o áudio do ambiente não influenciar aqui. Primeiro eu me cuido. Primeiro eu me conheço. Primeiro eu me controlo. Para depois eu conseguir dar o melhor de mim para outra pessoa. Só que a minha felicidade só depende de mim. O que eu vou fazer nesse relacionamento com a outra pessoa? Alessandra, não estou indo buscar a felicidade lá então? Não. A felicidade você já tem se você tiver essas 3 coisas. Autoconhecimento, né? Saber como conquistar essa sua felicidade e o controle emocional, né? O equilíbrio emocional. Se você tiver essas 3 coisas, você sabe, você tem essa felicidade, você conquista essa felicidade só para você. E aí você vai fazer o que então? Dividir, né? Dividir tudo que você tem de melhor com a outra pessoa. E já pensou se você consegue ensinar essa outra pessoa a fazer o mesmo?
que vai acontecer? Você cuida dela e ela cuida de você. Aí a sua felicidade aumenta. Não que ela está dependendo da outra pessoa. Se a outra pessoa, porventura, sair, né? Ou até morrer, a sua felicidade está garantida. Mas, puxa, com aquela pessoa tá mais feliz, tá mais legal, né? E é justamente esse o legal da vida, né? O legal de compartilhar a vida, o legal da gente ter esses relacionamentos, né? Mas, se vocês me permitem, eu já falei que eu vou liberar, então, 3 aulas para vocês. Vão ser 3 aulas em vídeo curtinhos, né? Não vai ser uma aula como essa que a gente está tendo hoje aqui, mesmo porque não vai ter as interações dentro do vídeo. Vou mandar para vocês, né, para a gente complementar esse conteúdo, mas se vocês me permitem, né, apresentar uma solução prática para como a gente conquistar o autoconhecimento, o equilíbrio emocional e saber traçar, né, o caminho da nossa felicidade, posso falar aqui para vocês? Só se vocês quiserem. Sim? Sim? Beleza. Tem gente aqui que já fez o Reconectando Pais e Filhos. Tem gente que ainda não fez, né? Lá dentro do Reconectando, quem já fez, sabe que a gente aborda esses 3 pilares e outros também, né? Mas um dos principais pilares é o autoconhecimento e outro principal pilar é o equilíbrio emocional, né? E a gente fazer esse caminho, a gente traçar, a gente planejar o que a gente quer para a nossa vida, incluindo a nossa felicidade, né? Existe como fazer isso, né? E como que eu descobri esse caminho? Eu estudei. Primeiro eu me ferrei muito na vida, e a hora que eu falei, não dá mais para viver assim, eu preciso encontrar uma saída, eu comecei a estudar, né? Então, você pode fazer isso também. Você pode estudar, você pode ir atrás, eu fiz curso de inteligência emocional, né? Onde eu investi aí cerca de R$2.000. Eu fiz curso de programação neurolinguística para saber como eu tinha que falar comigo mesma primeiro e depois com as outras pessoas, para conseguir, né? Então, de repente, que o meu marido faça o que eu pedi para ele fazer. Curso de comunicação assertiva, né? Para a gente desenvolver um bom relacionamento. O que mais? Curso de coaching, para a gente conseguir entender o poder das perguntas, né? Vocês percebem que eu faço muita pergunta, né? Muita pergunta, porque as respostas estão todas aqui dentro, né? Então, tem esse caminho. Vocês podem ir atrás de todos esses cursos e desenvolver, eu falo, quem tiver afim de investir aí pelo menos uns R$20.000 nessa questão do autoconhecimento, vale muito a pena. Porque hoje eu tenho uma vida que 5 anos atrás, se eu almejasse ter esse equilíbrio emocional, né, ter os relacionamentos saudáveis que eu tenho, eu não conseguiria nem imaginar, né? Agora, eu peguei e resumi tudo isso também lá dentro do Reconectando Pais e Filhos, né? E ele está disponível para vocês por um valor muito inferior a esse, né? Hoje, Reconectando, dá para fazer parcelas aí de R$37, né? Então, se você... E o que a gente ensina lá dentro? O passo a passo, né? O passo a passo. Primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. E aí, quando chega lá no 10º módulo, você já está entendendo como você constrói a sua felicidade e como você ensina isso para o seu filho, né? Você já entendeu como você tem um emocional saudável, um emocional equilibrado, você já entendeu como fazer essa questão de identificar que o outro é diferente como que eu lido com isso. Tudo isso está lá, né? Disponível então para vocês. E quem é de São Paulo vai poder ganhar o Reconectando participando do encontro, né? Todo mundo que for no encontro, infelizmente a Margarete não vai poder ir, né, Margarete? Tá com um bebê na barriga aí, então vai ser dia 8 já agora, tá? Então, vai ser agora já no próximo sábado. Então, vai ser um dia de impacto emocional, por isso que grávidas não podem participar. E vai ser só para mulheres, então o marido também não pode ir agora. Teve muitos pais que me criticaram, que falaram, Alessandra, por que não eu, né?
Então, o próximo encontro a gente vai liberar para os homens participarem também, mas para você que mora em São Paulo, quem aqui é de São Paulo? Acho que a Ellen está em São Paulo, não tenho certeza. A Margarete está em São Paulo. A Andrea não está, mas vai vir. E a Eneida está bem longe, né? A Eneida está lá no Nordeste. E quem é de São Paulo, então, tem a chance de participar desse encontro que a gente vai fazer. Vai ser o dia inteiro para a gente cuidar do nosso emocional, aprender como criar esse emocional saudável no nosso filho. Lá eu vou dar o passo a passo de como a gente, na prática, não só você aprender a construir a sua felicidade e a sua realidade. Lá a gente vai fazer isso na hora. A gente vai fazer esse planejamento junto, né? Todo mundo junto. E quem estiver lá vai ganhar o acesso do Reconectando Pais e Filhos, né? Inclusive, o Reconectando custa muito mais do que o encontro, né? O Reconectando custa aí R$370, e para quem for no encontro, que for aí junto com mais alguém, está saindo R$148 no ingresso duplo, né? Então, é só me mandar um oi no WhatsApp e eu explico como que vai funcionar direitinho. Mas ficou claro essas 3 questões? Eu enxergar, então, são 3 pilares que eu falei aqui para a gente poder construir esses relacionamentos saudáveis, né? O autoconhecimento, porque se eu não me conheço, eu não tenho como me entregar completamente nesse relacionamento de forma saudável. O equilíbrio emocional, né? E eu saber construir a minha felicidade sem depender do outro. Porque aí o que vier do outro vai somar e deixar essa minha felicidade maior, né? Então, o filho, o marido, a mãe, os primos, as amigas, os amigos, todo mundo que vier vai somar nisso. Mas eu não dependo deles para ser feliz, né? E esse vai ser o tema de uma das aulas em vídeo que eu vou mandar para vocês. Agora, eu vou tirar o mudo de vocês. Quem está com a câmera travada aí, habilita a câmera, por favor. Quem quer falar? Eu. Fala, Margarete. Aí você falou, sabe que eu perdi um pedaço da sua apresentação, e aí você falou que fica 140 se for uma dupla. Fica 148 por pessoa, comprando no ingresso duplo. Tá. Só para vocês entenderem, o ingresso individual está 256, mas dá para parcelar em até 12 vezes no cartão, tá? Fica 12 de 25,70. Aqui quem quer E o falar ingresso... Ai... E o ingresso duplo fica a parcela de R$10 para cada um aí. Fica 296, mas para as 2 pessoas irem. É quase o mesmo preço, né? Então, de repente, você pode comprar o duplo e carregar junto com você a mãe, sabe? A irmã que sabe que precisa, né, dessa ajuda. Tá, e aí pode ser uma amiga também. Pode ser uma amiga. E importante, gente, não precisa ser mãe, tá? Vai ser só mulher. Inclusive, eu peço desculpas pro Selmo, né, que tá aqui hoje com a gente. Mas fica a dica aí para você, né, Selmo, do Reconectando Pais e Filhos. Você sendo professor, o Reconectando também atende esse público, né, de professores. Não é só pais e mães. E no encontro vai ser só mulher, tá? Mas precisa ser mãe para estar no encontro? Não. Pode ser aquela mãe que os filhos já estão grandes, né? Já é avó, bisavó, não tem aí limite de idade, a não ser que tenha problema do coração, a gente realmente não recomenda porque vai ter impacto emocional, mas não tem, de repente é tio, né? É tia, ou é professora, né? Ou sei lá, não é nada, mas se relaciona com criança de alguma maneira, né? Porque lá a gente vai falar de criança, a gente vai falar de filho. Então, se de repente a pessoa não tem, né, esse contato, para ela em alguns momentos vai ficar um pouco cansativo. Mas a partir dos 18 anos já dá para ir e vai dar um up na vida, né? É para a gente realmente construir o ano de 2020 junto e fazer com que o ano de 2020 seja o melhor ano da vida de vocês, né? Margarete vai poder participar num próximo encontro aí, se Deus quiser. Mas vamos lá. Quem quer falar? Se ficou alguma dúvida, né, sobre as questões que eu coloquei aqui hoje, esses 3
principais pontos aí, né, dos relacionamentos saudáveis. Quem quer falar? Ou fazer alguma observação também, né? Fala, Selmo. Gisele, Adriane, Lília, Manuela. Quem quer falar? Fala, Ellen. Primeira vez que eu participo, tá? Eu quero muito você. Para mim tá bem satisfatório de ficar bem. É um conteúdo que eu tô precisando me envolver, entendeu? Expandir, que eu tô bem leiga mesmo para poder entender a mim mesma, para poder entender ao próximo, entendeu? Então, é uma observação. Muito legal, muito obrigada, entendeu? Valeu. Você gravou, mas acho que eu perdi pouquinho, 5 minutinhos só. Foi. Eu vou prestar atenção nesse que vai passar depois pelo WhatsApp. Vou querer saber depois desse curso no sábado. Tá bom. Depois você me chama no WhatsApp que eu te explico direitinho. A gente conversa sobre isso, então. Mas obrigada mesmo, viu? Que bom. Vou me silenciar, só tem eu falando aqui só. Né? Vamos se inspirar aí na Ellen. Eu gosto de interação, né? Por isso que eu quis fazer essa aula fechada e não numa live do Facebook, numa live aí do Instagram, porque eu queria que vocês falassem, né? E às vezes na live não dá para falar, ou mesmo quando a pessoa fala, eu não consigo acompanhar todo mundo, né? E sabe o que acontece? A Ellen falou uma coisa importante, né? Eu tô num momento que eu preciso prestar um pouco mais atenção nessas questões. Você tá certa, Ellen. Por quê? Quando a gente não presta atenção nessas questões, acontece a famosa crise dos 40, né? Quem aqui já chegou nos 40 e já passou pela tal crise dos 40? Né, Margarete? O que é a crise dos 40? Chega um determinado momento na minha vida, e assim, eu ainda não estou nos 40, tá? Tô quase, mas não tô lá ainda, mas tô com 37, tá, gente? Pra quem não sabe. Né? A carinha aqui é pura maquiagem. Mas assim, eu já passei pela minha crise dos 40 também, né? Pra mim veio antes, veio aos 30. Mas o que é a crise? Por que a gente passa por essa crise? E não é só a mulher que passa, o homem também passa, né? É quando cai aquela ficha. Fala, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Tudo que eu sonhei pra mim lá na minha adolescência, nada se cumpriu, né? O que é que eu tô fazendo de errado que a minha vida tá indo por um caminho completamente diferente daquele que eu esperava? Né? De repente eu sonhava, a gente sonha algumas coisas, né? Quando a gente é menina, a gente sonha em ser modelo, a gente sonha, quem posso falar, né? Que todo mundo aqui é da mesma época que eu, sonhava em ser paquita, né? Menino sonhava em ser bombeiro, sonhava em ser polícia. Por que a gente não virou essas coisas? Né? O que foi que aconteceu? Não que a gente devia ter seguido esse caminho, mas aonde foi, né? Quais sonhos que você tem, que você deixou lá para trás, né? E aí quando a gente cai essa ficha, fala, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Que eu não tô satisfeita com essa vida. Eu construí família, eu amo meus filhos, né? Eu amo minha esposa, eu amo meu marido, mas tem alguma coisa que não tá fazendo sentido aqui, né? Não tô feliz, não tô realizada. E aí é quando a gente vai começar a pensar nessas coisas, né? Começar a falar, tá, então tudo começa eu me conhecendo. Deixa eu dar uma vasculhada aqui dentro, ver o que é que tá errado, né? Tem como a gente prevenir a crise dos 40? Tem. É só a gente ter essa reflexão antes, né? E a gente vai conseguir encaminhar a nossa vida da maneira que a gente quer, porque vocês vão entender, né? Com essas aulas que eu vou mandar para vocês durante a semana, e quem puder, né, fazer o Reconectando ou estar no encontro, enfim, vocês vão entender que a gente tem sim como construir essa nossa felicidade. Só depende da gente. Só depende de nós, né? Não vou cantar, mas só depende de nós. Quem mais quer falar antes da gente encerrar a aula? Margarete já falou. A Ellen já falou. Dirlene, eu não vi que você estava aí, mulher. Eneida, quer falar? Eu vou usar um short. Não pode isso não.
Tem que botar um short mais comprido do que isso aí. Mas com certeza. Agora deixa eu dormir um pouquinho, que eu te pedi pra me deixar dormir, que minha cabeça tá doendo. Zé quer falar? Adriane quer falar? Fala. Fala, você já tá um pouco mais recuperada da dengue. Gente, ninguém merece isso aqui, não. Graças a Deus, tô ótima hoje. Olha, eu já fiz o Reconectando, né? Engraçado que eu cheguei nos 40 antes, mas você passou mais ou menos um pouco antes que eu, né? Na crise dos 40, antes de chegar nele. E então, assim, como para mim tudo que você falou hoje, claro que sempre agrega, mas eu já venho estudando e aprendendo tudo isso aí, já tem um tempinho, né? Tem alguns anos já, né? Que a gente vem junto aí. 2 anos, né? Os 2 anos, né? E assim, quando você começou, que eu fiz o Reconectando, impactou muito a minha vida, porque hoje, eu ouvindo essas mães falarem aí, e ouvindo tudo que você falou, eu fiquei quietinha aqui o tempo todo, até eu estava com o meu vídeo desativado, porque a minha internet estava muito ruim, mas eu estou aqui desde o começo. Então, assim, aí eu vi quanto que eu já evoluí nesses 2 anos, com autoconhecimento, que eu acho que é importantíssimo, e essa questão de você não colocar no outro a sua felicidade. A gente que tem que... A felicidade, ela depende da gente, entendeu? Hoje eu tô com 2 adolescentes aqui e o meu relacionamento com eles melhorou muito. Então eu tô conseguindo passar pela fase da adolescência deles bem melhor do que era antes, né? Bom, muitos aí não me conhecem, eu tenho as 2 crianças com TDAH, um de 15 e uma menina de 12. Então, a infância não foi fácil, porque os 2 com TDAH, então, assim, foi bem, bem difícil. Então, tudo que eu aprendi também ajudou a estar refletindo neles, né? Porque eu também estou conseguindo, né, passar para eles. Eu ando mais centrada, que eu estava, assim, numa fase muito... Nossa, passei fases, assim, descontrolada. Porque a sobrecarga de trabalho, porque eu também trabalho o dia inteiro, e aí, né, as crianças e o TDAH, que não é fácil de se lidar, entendeu? Então, assim, eu já aprendi muito nesses 2 anos, que nem você falou assim, quem quer investir, né, em todo, né, esse processo aí, vale a pena. Eu já li bastante livro, eu venho acompanhando o seu trabalho lá desde o início. Então, tudo que eu aprendi, realmente, gente, não tem preço, porque muda, né? A gente muda a visão de vida. Então, assim, eu também só tenho que te agradecer, porque agregou sempre muito, 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 muito na minha vida. Que bom, que bom. E assim, só um detalhezinho, assim, eu acho que a gente... que nem você falou, né? Não tratar o outro como você gostaria de ser tratado, porque a gente tem que aprender que cada um é único, né? E não colocar no outro também a responsabilidade, né? Da sua felicidade, mas a gente tem que aprender muito a ter paciência com o outro. Principalmente quando você vê que o conhecimento que você tem e que você adquiriu é muito maior do que o outro tem. Então, você consegue gerenciar a sua emoção, você gerencia, né, a sua emoção para respirar naquele momento que aquela pessoa fez alguma coisa errada e falar assim, não, devagar nós vamos chegar lá, né, e ter tolerância, né, porque a gente vê isso, quem tem o conhecimento e quem não tem, é muito diferente. É muito diferente. Só que tem algum livro aí que fala quem mais sabe, mais é cobrado. Né? Então, a responsabilidade maior está em quem sabe mais. Né? Então, você que já tem esse autoconhecimento, né? Que já tem esse autocontrole,
a responsabilidade maior, né, de se controlar é sua, porque a outra pessoa ainda não sabe isso, né? E aí a gente aprende também a tolerar, né? A compreender as limitações da outra pessoa, né? Faz parte aí do jogo, né? Do relacionamento. Legal, sim. muito bom. Mais alguém quer falar? Antes da gente encerrar? Ó, estamos falando de relacionamento, hein? Então, assim, não é só venha a nós o vosso reino. A gente tem que dar um pouquinho também, né? Quem ainda não contribuiu com a aula, abre o microfone aí e contribui. Dilene, Eneida, vamos lá, mulheres. Selmo. É engraçado, né? Tem algumas mães que me acompanham há muito tempo, né? Desde que eu entrei nessa jornada junto, né, com as mães aí, tem mães que me acompanham há muito tempo. Adriane, quer falar? Tira o seu mudo aí. Isso. Oi. Tá dando pra Oi. escutar? Tá dando para ouvir, pode falar. Tô aqui no carro para escutar melhor, que tem um pessoal aqui na casa, tá fazendo um pouco de zoada. Eu vim aqui me acolher no carro. Mas Ótimo. olha, que legal. E o tema eu gostei demais, porque meu filho tem 12 anos e eu não sei se por causa do TDAH, que eu tô começando agora, eu tava no zero, eu tava zerada. Então, eu tô aprendendo um pouco com vocês e que bom que não é só eu que passo por isso, sabe? E eu vi que o meu filho maior, não tem como comparar. Eu não vou falar para o menor, comparando ele com o maior, mas eu noto alguma diferença de relacionamentos por conta desse TDAH, da agitação, né, que ele tem. Às vezes, assusta os outros. Então, há sim problema de relacionamento. E eu fazia muito... tipo aquela mãe protetora que estava falando, né? Então, eu vou começar agora a me policiar. Eu tô zerada. Zerada. Caiu bastante ficha, então, hoje. Demais, me analisei muito, né? E como é mais leve pra gente, porque a gente não vai ter aquele controle todo, não depende só de mim, né? Vamos, vamos instruí-lo para que ele também possa estar mais livre, porque a gente fica muito preso, a gente prende eles e se prende, né? Então, é uma sobrecarga muito grande. Então, o relacionamento dele com os amigos, eu noto que não é aquele relacionamento muito bom, entendeu? Ele se frustra, ele fica zangado, e eu fico triste, eu me sinto culpada, né? Então... E cada vez vai piorando, né? Uma bola de neve aí. Isso mesmo. E aí eu tento fazer coisas para melhorar o relacionamento, tipo, trago um monte de amigos para cá, sabe? Tento também que ele note como eu trato os amigos, que é aquele questão de exemplo, né? Para que ele também possa lidar melhor com diversas situações, diversas problemáticas. Mas não é fácil porque às vezes eu também não sei como tratar, eu também não sei como influenciá-lo, né? Mas vamos lá, estamos juntos e se você permitir, eu vou te ensinar, ok? Se você permitir, eu vou te ensinar tudo isso, porque, gente, tem um caminho. Eu agradeço muito. Eu não sei se mais gente aqui tem, né, lida aí com o TDAH ou com o TOD, né, que é o transtorno opositor, que vem crescendo muito aí também. Existe um caminho, né, para a gente lidar com essas crianças e a gente amenizar o máximo possível esses sintomas, né? Eu tenho algumas alunas que a gente chegou a zerar os sintomas. Não que a gente pode falar que curou, né? Não que curou. Tá lá, escondidinho. Se voltar a ter os mesmos comportamentos de antes, o TDAH volta, né? Mas como elas reviram todos os comportamentos, houve uma mudança, né, nesses comportamentos, não tem sintoma mais, inclusive do TOD, né, que é o transtorno opositor, que não sei se vocês têm conhecimento, aquela criança agressiva, né, é até mais complicado.
a gente tem, e não são poucas, né? Não são poucas. 70% das mães que eu já atendi com esses casos, elas conseguiram zerar os sintomas, né? Então, assim, é uma chance grande, né? Não é 10%, são 70%, né? Obrigada, Então, eu agradeço. Me chama depois no WhatsApp, me manda um oi lá, certo. e aí amanhã a gente conversa melhor sobre isso, tá? Tá certo, um abraço. Um abraço. E olha só, né, o que a gente falou hoje aqui. A Adriane foi lá se esconder dentro do carro, né, para poder assistir a aula. E se ela tivesse ficado lá, dentro da casa dela, será que ela ia ter aproveitado a aula? Né? Foi essa atitude, essa escolha pequenininha fez toda a diferença, né? Então, por isso que eu falo que realmente são as nossas escolhas que determinam aí o que a gente é. Mais alguém quer falar? Dirlene e Neida, que ainda não falaram? Para a gente poder encerrar? Ou tá todo mundo satisfeito? Pleno domingo, gente, vocês são vencedoras, vocês são muito guerreiras. Parabéns por estarem aqui pleno domingo para aprender, investir, né, no autoconhecimento de vocês. Isso mostra que vocês realmente estão no caminho certo, né? Vocês estão buscando e quem busca, acha, né? Isso que é o melhor. Então é isso, gente. Vou encerrar a aula, então. Para quem chegou atrasado, depois eu envio a gravação para vocês poderem assistir o comecinho e até rever, né? Algum ponto aí que seja interessante ou por algum motivo aí que você perdeu. Quem quer fazer o Reconectando, me chama no WhatsApp. Quem quer participar do encontro, me chama no WhatsApp. Quem não sabe o que fazer da vida, me chama no WhatsApp que a gente vai conversar sobre isso, beleza? Então, encerrando essa aula aqui hoje. E, de qualquer maneira, eu vou chamar vocês lá no WhatsApp para perguntar para vocês se vocês querem os outros conteúdos que eu vou passar para vocês essa semana, tá? São mais 3 conteúdos, mais curtos, obviamente. Vai ser aí no máximo, vídeos de no máximo 10 minutos, entre 5 e 10 minutos. Mas vai ser um por dia numa sequência lógica aí para colocar a cachola aí de vocês para pensar mais um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então, beijo no coração e até mais. Bom domingo, bom restinho de domingo para vocês. Tchau, tchau!